Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os nossos queridos e amados telespectadores do projeto Podcast Literatura no Ar. Eu me chamo André dos Santos Cação Filho, sou aluno do 3A da Info e esse aqui é o Antônio Conrado, da Amada Informática. Hoje a gente está com o nosso querido e amado professor e autor do excelente livro Experiência, Tempo e Lembrança, Tremores e um Canto do Grande Santo. Por favor, o senhor faça sua iniciação. Obrigado pelo convite, Antônio, André. É uma satisfação estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre a produção desse livro. Excelente. Então, para a gente começar o nosso podcast, eu até queria fazer uma pergunta para o senhor, assim, que é bem interessante o fato de que a gente, aluno do senhor, às vezes a gente acaba que não tem noção dos talentos que a gente tem, que a gente fica tão preso da escola, no currículo, que a gente não imagina, eu nunca imaginaria que o senhor iria escrever um livro. Eu queria entender como que foi esse processo para o senhor escrever esse livro maravilhoso. Cara, eu gosto de música desde sempre e mexo com violão. Eu também. E eu gosto de produzir coisas originais, então eu mexo com melodia, eu gosto de explorar, embora eu não tenha talento. Né? Eu não sou músico, eu toco bem pouco. Arranha! Eu toco bem pouco, mas eu entendo algumas coisas, como campos harmônicos, por exemplo. Então, junta um conjunto de sons e tu consegue produzir uma melodia. Então, essas coisas eu sempre gostei de brincar. E eu fui, ao mesmo tempo, pelo gosto da palavra, construindo também algumas coisas em termos de letra, de poesia. E aí, com o tempo, eu pensei, olha, ninguém pode fazer isso do jeito que eu faço. Então, por que não fazer isso de uma maneira que eu divulgue para os outros? Agora, bem entendido uma questão aqui. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que eu sou espetacular. Eu quero dizer só que cada pessoa tem uma maneira única de produzir as coisas. E ninguém vai conseguir fazer da maneira como eu consigo fazer. Assim como eu não vou conseguir fazer da maneira que as outras pessoas conseguem fazer. Então, pensando nesse sentido, assim, eu digo, olha... eu acho que a mensagem, ou as mensagens daquilo que eu construo é positiva e merece ir para frente. É tipo assim, ó, a ideia do livro é como se fosse uma boa aula. Uma boa aula, nem todo mundo se interessa por ela o tempo inteiro. É verdade. Aqui e ali, alguma pessoa, às vezes está distraída, ela diz, olha, isso que falou é legal, isso me interessa, isso me serve de alguma maneira. Então, com a perspectiva de que o livro traga uma boa mensagem, uma boa perspectiva em algum momento, em algum ponto, foi que eu construí ele tentando divulgar isso que eu sou capaz de fazer. Assim, ó, é até interessante isso, porque até mesmo não só esse amor que o senhor tem tanto pela música quanto pela criação em si, mas dá pra ver também que o senhor bate muito também na tecla da experiência em si, de tipo assim, ó, causos antigos, trocar ideia, como até o senhor falou, citou homenagem ao Tio Paulinho, queria até entender mais quem é o Tio Paulinho, que é o... Eu não lembro se foi ele que falou aquele negócio lá, que sempre terminava o verso com um tepasso no facão. Exato. Eu achei isso incrível, e eu queria entender mais esse negócio de, tipo, experiência, sabe? Esse negócio assim que pelo jeito foi um amadurecimento que o senhor teve e também um negócio que abraçou o senhor, né? E isso é uma coisa muito interessante quando você está estudando um pouco da filosofia. Existem vários conceitos para experiência, mas um deles é experiência é aquilo que acontece comigo enquanto eu vivo aquilo que eu vivo. E hoje em dia a experiência é muito falsificada. As pessoas vão num restaurante e em vez de tu aproveitar a experiência, aquilo que se passa contigo enquanto tu come aquele prato, ou enquanto tu vê aquela paisagem, aquele lugar que tu visitou, que tu está visitando, as pessoas se preocupam muito em registrar, em fotografar, em fazer alguma coisa que não seja viver a experiência do momento aqui e agora plenamente. Então esse é o conceito central que embasa isso. É aquilo que se passa com a gente enquanto a gente vive o que a gente vive. Tipo, uma questão mais de, tipo, tentar trazer mais um status do que realmente absorver aquilo que tu está vivendo no momento. Pode ser, ou pode ser qualquer outra coisa, ou querer, na ânsia de querer compartilhar, ou de falar sobre aquilo que tu está vivendo, no momento tu acaba falsificando o momento da experiência. Tu acaba não se aprofundando em sentir
o que é para se sentir, o que se pode sentir com aquele evento. E isso não precisa ser uma coisa tão grande, né? Precisa ser uma coisa simples. Simples. Como Qualquer coisa. A maioria dos contos são coisas tipo que marcam a tua vida, né? Podemos dizer assim. E eu queria que tu contasse o que tu assim, mais gosta, um dos contos que tu mais gosta do livro. Antônio, eu não saberia te dizer o conto que eu mais gosto. Eu gosto de todos. Na verdade, a ideia foi trazer um pouquinho, dentro do possível, do que eu senti enquanto vivi os momentos que eu vivi. Esse livro fala, por exemplo, de muitas pessoas, de muitas situações, e eram situações em que eu estive absolutamente imerso enquanto elas aconteciam. Eu não estava, como muitos de vocês vivenciam isso dia a dia com as suas histórias particulares, eu não estava pensando em outra coisa a não ser na experiência em si. E isso cria determinados vínculos, determinadas emoções, determinadas perspectivas que estão na própria composição das letras que vem acompanhada de cada conto. Então, não necessariamente há uma linha direta de um evento e uma letra, uma música, porque também vem a parte melódica que está associada ao livro, que remete para o YouTube, né? Mas são componentes que, de um modo ou de outro, a partir do registro pela memória, estão presentes na construção genérica de todas as letras que compõem o livro. Ótimo. Uma coisa que eu achei muito interessante, que desde o começo o senhor destacou, que o livro, na verdade, ele vai retratar uma questão de pertencimento. O que o senhor tem para destacar para nós sobre essa questão do pertencimento? Porque, assim, eu digo para nós jovens que esse negócio de pertencimento, de saber da onde tu veio, aonde tu pertence em si, é uma coisa que às vezes a gente acaba que deixa meio nulo, meio vago. Hoje a gente esquece, ou às vezes a gente não sabe como bater direito nisso. O que o senhor acha, assim, dessa questão do pertencimento, que até trouxe muito bem no livro, né? Pela questão de ser esse negócio bem gaudério, assim dizer, um negócio bem rio-grandense. O que o senhor acha? Cara, tem a ver com construção de identidade. Não que os jovens, ou vocês, como tu estava citando como exemplo, não tenham essa noção ou não vivenciem isso de maneira mais intensa. A questão é que são maneiras diferentes de vivenciar, né? A minha, que eu tentei traduzir em forma de palavras, em forma de registro escrito, é uma forma particular. Mas tem a ver com a construção da identidade, e todos nós passamos por esse processo. Pertencimento é a ideia de tu estar vinculado a um grupo de pessoas, normalmente a família, que pode também se estender à ideia de um lugar, e nisso eu marco muito na construção do livro, porque eu tenho uma identificação muito profunda com os lugares sobre os quais eu menciono no livro, porque tem uma construção de experiência, de memórias da minha vida, numa fase do meu desenvolvimento, que foi crucial, que me permitiu desenvolver uma série de noções e de princípios que me acompanham. Então, quando se fala dessa ideia de pertencimento, a gente está falando também de identidade, de quem eu sou. E isso envolve sempre um pouco do lugar de onde eu vim, o lugar que eu habito e as relações com as pessoas que me foram próximas, ou me são próximas e me são caras. Então, isso é central na ideia de pertencimento, que está implícita mais ou menos no desenvolvimento do livro. Ótimo. Assim, eu até acho interessante o fato de como o senhor escreveu esse livro. Eu queria entender, como que foi para começar esse caminho para escrever ele em si? Porque ali até o Sorine ajudou o senhor, né? Eu achei isso muito interessante, nosso professor. O senhor agradeceu muito também a mãe do senhor, a avó do senhor, até mesmo as fotografias que tem durante o livro. O que o senhor tem para dizer? Cara, isso tem a ver com a ideia de identidade e de pertencimento também. A capacidade de ir desenvolvendo essas ideias de maneira escrita, que é sempre uma dificuldade de transmitir um pensamento por meio de uma outra forma, né? Pelo registro escrito. Falar já porque sempre é uma perda, uma modificação, quando tu traduz de um meio para outro. Aí tem tudo perfeito, mas colocar... Pensar e falar já existe uma necessidade de sistematização, que eu tenho que escolher e deixar coisas de fora e coisas que eu vou considerar para falar. Para escrever,
isso se torna um pouco mais difícil ainda para quem não tem muita habilidade, né? Existem pessoas que têm um pouco mais de facilidade. Mas eu fui naturalmente registrando, construindo música. Olha, é necessário a melodia ser registrada de alguma maneira, senão tu esquece. Tu constrói uma melodia, agora se te vem uma ideia na cabeça, e se tu esquecer amanhã, tu não faz ela de novo. Para a maioria das pessoas, pelo menos para mim, com toda certeza. Então eu fui registrando. E aí, às vezes, algumas construções poéticas também que surgiam, eu disse, isso é legal. Então eu fui registrando. Então foi simples. A partir do momento que eu decidi, olha, vou divulgar isso porque aqui ou ali na construção desse livro, em alguma página, em algum momento, não precisa ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, alguém pode abrir o livro e alguma coisa tocar essa pessoa. E ela pode, a partir desse toque, viver uma experiência muito particular, em que o livro, ou o verso, ou a história, ou o trecho da história vai ser apenas uma pequena provocação que vai fazer essa pessoa fazer outras ligações a partir da sua própria memória e construir outras experiências a partir disso também. Então, eu pensei, no momento que eu decidi, vou fazer um livro, foi muito natural. Comecei a escrever, comecei a desenvolver e fui aos poucos selecionando coisas que deveriam constar e coisas que eu achei que não eram tão relevantes no momento. E tinha alguma coisa, às vezes, que quando o senhor concluiu, achou que poderia ficar ali, podia, ou simplesmente assim, não, tá ótimo do jeito que tá? Não, sempre a gente fica pensando assim, poderia ser melhor, poderia não ter aquele erro, poderia não... Sempre. Mas assim, se a gente vai esperar o momento em que a gente diz agora eu estou pronto para fazer, a gente não faz nunca. Então, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com aquilo que eu posso, com aquilo que eu não posso, eu fiz dentro desse conjunto de arranjo da melhor maneira possível. Então não adianta essa história da gente às vezes ficar pensando, não, quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado. Aqui e agora, mesmo que ele contém alguns erros, algumas falhas, pequenas falhas no meu ponto de vista, eu me orgulho em certo sentido da produção dele, como me orgulho de outras produções que eu já fiz, porque foi o melhor que eu podia fazer no momento em que eu estava com as condições que eu tinha. Incrível. E continuar aqui. E com a experiência que teve com esse livro, né? Eu queria saber se tu tem ideia assim de fazer outro, podemos dizer assim. Pois é, ele tá... Não é assim que fala nessa parte 1. Talvez é uma coisa que exige um certo envolvimento. Eu demorei bastante tempo para fazer. Ele é pequeno, mas assim, a ideia de capricho, a ideia de não colocar qualquer coisa. Às vezes tu está fazendo uma construção de uma letra e tem uma palavra que falta. Tu pode colocar, às vezes tu tem centenas de opções, estou exagerando, mas tu tem assim 20 opções, verbos, tu tem 20, 30. Sinônimos. Quase, não são sinônimos, mas dariam. Eles mudam o sentido e todos dariam. E todos seriam bons, todos produzem um sentido dentro da estrofe que é razoável, mas não é aquilo que tu quer dizer. Então tu tem que escolher, e tu tem que experimentar, e às vezes tu tem que voltar atrás e vir reconstruindo a estrutura da estrofe, daquele conjunto de 4 versos, de 5 versos, para que tu consiga dizer efetivamente aquilo que tu consegue dizer, aquilo que tu pretendia dizer. Então isso às vezes exige muito tempo, às vezes é muito fácil. E óbvio, vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas muito talentosas que podem fazer isso brincando, né? Eu já preciso de mais tempo. E às vezes eu empaquei em determinados pontos em que eu queria dizer alguma coisa e que a palavra ou as palavras que eu encontrava não eram as palavras que representavam a minha ideia. Servia, mas não era. Servia para dizer coisas muito bonitas, muito boas, mas não era o que eu queria dizer. Então eu precisava, às vezes, quando era impossível avançar, não tinha uma palavra, eu não reunia condições de encontrar uma palavra, uma expressão, às vezes era necessário voltar 2 versos atrás e vir remodelando a construção para chegar no final e eu conseguir passar o sentido. Claro que isso muito em função de que eu trabalho com a melodia junto. Tudo que está aí em termos de letra, de poesia, foi feito com a melodia, com o violão junto. Então, a dificuldade se tornava um pouco maior porque era possível, eventualmente, tu encontrar palavras que diziam perfeitamente o que eu queria dizer, mas aí não entrava na melodia. Então, tudo isso exigiu um certo tempo e eu precisei de ajuda de muitas pessoas. O professor ele trabalhou particularmente no prefácio do livro, que foi quando eu encerrei a produção,
eu pedi para que ele fizesse a abertura do livro para mim, o texto que ele produziu com muita propriedade, muito bonito e enriquecedor do livro, no meu ponto de vista. E aí outras pessoas, são as pessoas que, próximas a mim, viveram a experiência comigo em vários momentos, ou as experiências. E aí é muito importante a presença da minha mãe, dos meus avós, que são fundamentais no processo, e de outras pessoas como o tio Paulinho. Então, assim, ó, eu até queria perguntar, mas não houve espaço, agora eu queria saber. Na música, qual música o senhor se identifica mais, gosta mais de produzir assim? Milonga. Milonga? Isso é muito interessante, né? Porque traz bem o nosso Rio Grande, né? Então, assim, ó, com base nisso, nas músicas e tudo que o senhor produziu, dá pra dizer que, na verdade, o livro, ele é uma face do senhor, né? Pode-se dizer que sim. Então, assim, ó, dá pra se dizer que esse aglomerado de coisas, de experiências, como o senhor já tinha tratado com a gente antes, é bom a gente acabar tentar valorizar mais aquilo que é chegado a nós, né? Pela questão até da gente ver que tudo aquilo que chega na gente vai ser uma partezinha do nosso quebra-cabeça que compõe a gente. Então, assim, ó, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor tem alguma mensagem para passar para os leitores do livro, alguma coisa assim. Eu acredito que o que é digno de registro é que essa ideia de que a gente pode construir as coisas no campo da arte, por exemplo, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer assunto, mas no campo da arte, mais especificamente, é uma coisa que todo mundo tem o direito e a possibilidade de fazer. Qualquer um de vocês aqui nessa sala pode produzir uma obra desse tipo, pode produzir ou outros tipos de obras que sejam de natureza artística, que em termos conceituais seria mais ou menos algo do tipo, toda vez que um organismo, uma orquestração orgânica produz alguma manifestação que é irrepetível, isso é arte. Qualquer um de nós pode produzir algo que é irrepetível e que, de certa maneira, não tem utilidade nenhuma no dia a dia, prática. Mas envolve a capacidade humana de se expressar e a necessidade que nós temos disso. Porque tu não precisa de uma música para viver a tua vida, nem tu. Mas às vezes a gente ouve uma música e se aquela música tem a ver com a gente de alguma maneira, às vezes ela nos toca profundamente. E mexe com a nossa maneira de pensar, de sentir as coisas, de viver a experiência no momento. Sem música, com a música. Então, todos nós, mesmo não sendo de utilidade necessariamente a arte, todos nós temos a capacidade de vivermos a arte, de produzirmos a arte, de experimentarmos a arte, de construirmos isso. E muitas vezes não nos é dado essa clareza na nossa formação de uma maneira geral, porque tu imagina se todo trabalhador, se toda trabalhadora da mais humilde tiver consciência de que eles não só podem e devem ser consumidores de arte, mas também produtores de arte. As pessoas vão começar a exigir outros direitos, outros espaços, que talvez os governos, as pessoas que administram a organização social não têm interesse em desenvolver, porque vai gerar outros tipos de custos ou de investimentos que não são prioridade. Existem muitos lobbies e muitos interesses no mundo de hoje, que eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, mas que encaminham para outras perspectivas. Então, se eu tiver que deixar uma mensagem em relação ao livro nesse momento, o que me ocorre é: qualquer um de nós pode produzir arte. Nós deveríamos produzir, porque é uma maneira legítima da gente se expressar como ser humano e da gente desenvolver a completude a que a gente se destina. Nós não somos só trabalhadores, ou só estudantes, ou só, enfim, membros da família X ou Y. Nós temos múltiplas potencialidades e nós podemos colocar isso em prática sem que ninguém tenha que dizer: tu é um artista, nos autorize. Nós estamos autorizados por existirmos. Concordo plenamente com o senhor. É até interessante porque a arte e a cultura, elas andam lado a lado, né? E é tão importante hoje nos nossos dias a gente tentar expor aquilo que a gente tem como arte, como cultura, seja por uma música, como a gente falou, uma paisagem, fotografia, né? Então é interessante isso, porque é o que compõe a gente, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo desse lado e acaba deixando de lado, mas a arte e a cultura, ela rejuvenesce. Então é muito lindo isso.
Então, eu queria deixar aberto agora, se o Conrado quiser fazer mais alguma pergunta, mais algum questionamento. Eu quero dizer uma coisa enquanto o Conrado pensa. Tu me lembrou na tua fala. Eu esqueci algumas coisas que tu falou, eu esqueci de mencionar. Por exemplo, tu falou da fotografia. Fotografia. Fotografia, quem fez foi um amigo meu, que eu fiz questão de reunir pessoas que ou têm um vínculo familiar ou amigos de um vínculo muito profundo. Quem fez as fotografias, Mário da Silveira Ribeiro, é meu amigo de infância, e aí vem um grande elemento, vamos dizer assim, do livro que está oculto. Ele é a pessoa que está oculta em todas as falas, em todos os contos do livro que relacionam a segunda pessoa. Então, todos os contos que fazem menção a alguém, nós estávamos então sentados à beira do caminho. Era ele. E aí eu fiz questão que ele fizesse toda a fotografia do livro, e aí eu coloquei... como um pedaço dele. Uma parte da experiência também, essa relação muito profunda nossa. Nossa, que lindo mesmo. Muito legal. Então, e até hoje o senhor mantém contato com ele? Sim, até hoje ele vem em casa, ele mora em Caxias, vem sempre que vem para Caxias. Nós vamos para fora quando ele vem, porque ele é dono de um espaço lá à beira do rio. A gente vai para lá. E de contos, caos, relembro no passado. Mais ou menos, porque senão vira um saudosismo também. A gente vai construindo o futuro. Tanto é que em alguma parte do livro eu digo que em algum momento o homem, para avançar, ele precisa, de certa maneira, se desapegar do passado e seguir em frente. Então, senão a gente fica sempre nesse eterno ciclo de preso, né? É importante a experiência, é importante as memórias, mas a gente precisa também olhar para frente. Senão nós ficamos presos. Sim. Eu também vou falar algo que eu aprendi com esse livro, né? Que é de tu viver o momento. Vamos dizer que hoje em dia a gente tem as redes sociais, isso daí, e muita coisa a gente perde de ver assim, por causa que a gente está ali preso. Então, isso de criar arte com o que a gente vê, o que a gente aprende, é algo que provavelmente eu vou prestar mais atenção agora, né? Nos momentos que eu passo. Então, é uma coisa assim que eu vou levar como experiência. A gente não pode tirar o fato que as redes sociais são muito importantes para nós, sim. Óbvio, mas a gente começar a usar um lado mais crítico, começar a tentar absorver aquilo que a gente recebe. Outra coisa que eu acho interessante ali, que até eu estava analisando, antes de começar a ler o livro, eu vi Tremores de um Canto do Rio Grande Santo. Como assim Tremores de um Rio Grande Santo? Eu levei muito tempo para definir esse título, a Priscila me ajudou, porque eu não sabia exatamente que palavra eu ia colocar. Esse Tremores de um Canto vem de a expressão Tremores vem de um livro sobre filosofia, em que o cara fala que a experiência vivida de verdade, quando tu não falsifica. Essa experiência agora que eu estou vivendo, ela plenamente com vocês. Eu não estou preocupado em quem de fora vai pensar o que sobre o que eu estou dizendo, eu simplesmente estou conversando com vocês. É isso a experiência. Eu não estou dando um passo para fora para me olhar de fora nesse momento. Nesse momento eu estou plenamente aqui com vocês. E é muito satisfatório viver esse momento com vocês, está sendo muito legal. E a experiência vivida plenamente, um cara chamado La Roça, ele diz que a experiência vivida plenamente faz o corpo tremer, porque tu vibra, porque tu vive efetivamente, tu sente, tu está entregue ao processo. Então, por isso que eu chamei o livro de experiência, tempo e lembrança, tremores de quem vive a experiência de um canto. Esse canto pode ser, eu gosto muito dos meus escritos de deixar coisas dúbias. Então, tremores de um canto, alguém pode pensar que é um lugar, mas não é um lugar, é um canto do Rio Grande do Sul. Essa é a ideia. Então, nas letras eu também gosto disso. Eu construo algumas estrofes em que o verso pode te levar para um lugar ou para outro, dependendo da maneira como interpreta. Deixa eu ver se eu lembro de uma pequena passagem aqui. Cantariam melodias desse tempo faceiro, eu escrevo em algum lugar, mesmo sabendo do roteiro fim. Cantariam, a pessoa pode pensar que é aqueles de quem eu estou falando que cantariam, mas eu estou falando de mim cantando sobre um tempo que passou.
Então, a dubiedade, eu gosto muito de trabalhar com isso ao longo de todo o livro. E também está nessa ideia de tremores de um canto. Então, os tremores, me repetindo, mas né, por um cacuete de professor, essa ideia de viver a experiência plenamente. Sensacional, até eu fiquei sem palavras, muito massa mesmo. Então, na verdade, a gente fica muito feliz mesmo com a participação do senhor. Até quando eu convoquei o senhor até numa aula mesmo, o senhor prontamente já disse, não, vamos fazer mesmo. É muito lindo ver isso, não só a obra, como também a disponibilidade de falar sobre ela, reservar um tempo do senhor para vir aqui conversar com a gente nesse momento. Então, eu só queria agradecer muito, pegar uma lembrancinha para o senhor. Que legal! Muito obrigado! Que gentileza! Valeu! Então, acho que da minha parte é isso. E da parte do Conrado também, acho que sim. Então, na verdade, a gente só queria agradecer mesmo, tá? Muito obrigado. Foi uma excelente entrevista. E agradecemos a todos os queridos ouvintes que chegaram até agora. Até mais. Tchau. Obrigado.